Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o João Vieira e o Wesley Garcia. Que história é essa de que eles não vão renovar por ano que vem e vão ser dois jogadores, né, que hoje estão avaliados ali, assim, de acordo com o SofaScore, menos de 2 milhões de reais, né? Mas certamente seria vendas ali para o Paysandu fazer seus 8 a 12 milhões tranquilamente, ainda mais se conseguisse, por exemplo, uma renovação longa desses contratos. Lembrando, não é definitivo, não é em relação, por exemplo, já está certo que eles vão deixar o clube, pode acabar tendo uma reviravolta, mas agora indo para quase outubro, né, de 2024, ainda não teve essa renovação. Eu ficaria bem surpreso se tivesse uma reviravolta nessa história. Vou trazer aqui o que temos de atualizações e se já tiveram, né, procura desses outros clubes aqui do futebol brasileiro e do exterior atrás desses atletas. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, quanto só ajuda para chegarmos aqui no canal Black Cartel em 61 mil inscritos. Eu me chamo Gustavo e aqui nós trazemos todos os dias, né, vídeos do Paysandu. Inclusive, se você puder comentar aqui embaixo o seu nome, de onde você é, com certeza nos ajuda bastante. Eu sempre mando aqui, né, um abraço para vocês. Obrigado aqui para o user CZ2, não sei qual que é o nome dele. Um abraço, e outro para o Eliseu Goianiense também, está sempre aqui no canal. Se você quer aparecer aqui no próximo vídeo, já comente, né, de onde você é e se inscreve. Eu só estou mandando um salve aqui para os inscritos. Vamos chegar aqui em 61 mil, quem sabe ainda antes desse início de outubro, beleza? Então, quero começar aqui falando com vocês sobre esse caso, né, envolvendo o João Vieira, principalmente. Ele que já tinha dado uma entrevista quando houve aquelas especulações dele no Atlético Goianiense e tudo mais. Pra você ter ideia, essa matéria foi aqui no dia 19 de julho, né? Então, exatos 2 meses aí dessa matéria. E ele falou aqui, João Vieira desconversa sobre renovação com o Paysandu, mas garante, né? Tenho vontade de ficar. Esse aqui foi logo depois, né, do duelo contra o Ituano. Deixa eu ver. Enfim, acho que foi isso mesmo. E aí ele falou um pouco sobre essa questão, né? Nós temos conversas, estamos nos alinhando e eu tenho vontade de ficar, porque tudo que eu conquistei na minha carreira de bom eu devo ao Paysandu por ter, né, acreditado em mim, no meu futebol, e acho que João Vieira e Paysandu é uma relação muito boa, pois o Paysandu fez muito por mim e acredito que fez bastante pelo clube, né? Deu aqui essa declaração. Enfim, acredito eu que pode ainda haver uma renovação com o João Vieira. Eu vejo como mais provável ter uma renovação com o João do que com Wesley Garcia. Óbvio, né? O contrato se encerra em dezembro. Se os dois já tiveram um pré-contrato assinado, o Paysandu já saberia, porque o clube que assina é obrigado a informar esse anúncio, né, desse pré-contrato, que já pode assinar quando está nos últimos 6 meses. Eu acho que o João deve estar esperando uma situação do seguinte: como ele já teve especulações do Atlético Goianiense, de alguns outros clubes da Série A, eu não ficaria surpreso se o Paysandu permaneceu na Série B, teria uma renovação. Caso não conseguisse, eu não ficaria surpreso se não tivesse essa renovação, até justamente para ficar mais fácil, né, para ele deixar o clube e parar em uma outra equipe, às vezes sem ter, né, essa compensação para o Paysandu, e às vezes um time da Série A ali que não está com uma condição financeira tão alta, faria esse investimento nele, um Juventude, ano que vem um Mirassol, por exemplo, não sei, o Vila Nova, algum time assim, eu acho que poderia fazer sentido. Vejo que se realmente encaminhar essa permanência pode ser algo muito importante, pelo menos para o lado aqui do João Vieira, que sem dúvidas, né, tem que ser grato, e né, o Paysandu. Eu não sei se ele seria tão vantajoso assim para ele deixar, né, o clube, mesmo podendo jogar no que vem uma Série B, ter uma baita renovação contratual, e sem dúvidas, né, o Paysandu teve essa vitória contra o Guarani, que é muito importante. Eu estou gravando antes desse vídeo aqui contra o América, mas os próximos 3 jogos ali são fundamentais. Contra o Sport, que é um jogo difícil, mas esses aqui, Ituano em casa, CRB fora e a Chapecoense são fundamentais para essa briga na parte de baixo. Dependendo, podemos chegar daqui um mês, por exemplo, né, já tendo um encaminhamento realmente do Paysandu na Série B, com seus 42 a 45 pontos conquistados, mas não vai ser tão fácil assim. Inclusive, né, tá aqui um mapa de movimentação dele nessa última Série B. É um dos melhores jogadores meio-campistas da competição, nota média de 7.10, o que é bem interessante, principalmente nos jogos contra o Guarani e contra o Amazonas, né? E contra o Mirassol também. Nas últimas 5 partidas, 3 com notas acima de 7, o que é considerado bem alto. No Brasileirão, 23 jogos, todos como titular, 2 gols marcados e 2 assistências, contribuindo também, né, nesses últimos jogos, que foi muito importante. Tá aqui também o desempenho dele, né, mais recentemente, no duelo aqui, por exemplo, contra o Guarani, a gente consegue ver aqui o desempenho mais detalhado dele. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se valeria a pena, né, esse esforço, se você acredita que realmente encaminhando essa permanência na Série B, pode ter essa renovação do João Vieira, até por conta, né, dessa entrevista que ele deu em julho, né, gente, tem pouco tempo, e falando que tem essa vontade de ficar e que é grato, né, ao Paysandu. Inclusive, se você quiser começar a apostar nesses próximos jogos, recomendo você conhecer a Esportiva, patrocinadora aqui do canal, que tá, né, aqui com as cotações para esse próximo jogo que eu tô gravando hoje, né, contra o América. Vocês vão estar vendo depois, mas sempre aqui com boas cotações para esses próximos jogos agora
contra o Sport em casa e também a sequência contra Ituano, CRB, Chapecoense aqui no Brasileirão. Você pode encontrar também outras partidas da Taça Libertadores e da Sul-Americana. Aqui está a Sul-Americana com alguns times, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, entrando em campo, e também aqui da Libertadores com algumas partidas bem interessantes para você começar a apostar. Eu tenho aqui o Flamengo contra o Peñarol e o River Plate contra o Colo-Colo, acho que pode ser uma boa. Vamos ver aqui, ó, vamos limpar esses jogos do Brasileirão, vamos apostar apenas na Libertadores, ó, R$100 voltando 206. Lembrando que você pode começar a partir de R$1, por exemplo, ó, R$1, pode começar a apostar. O link está sempre aqui embaixo na descrição dos vídeos. Estou aqui assistindo o vídeo, só baixar aqui um pouco, já vai estar aqui o link, clica e comece hoje mesmo, 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então vamos falar agora sobre o Wesley Garcia. A situação dele, na minha opinião, um pouco mais complicada. Por quê? Primeiro que ele já teve alguns problemas, né, como por exemplo com o Hélio dos Anjos e tudo mais. Não vem de uma fase, por exemplo, sensacional, não é à toa que ele estava ficando até no banco por conta dessa questão da não renovação dele. Acredito que deve ter aparecido sim alguma proposta. Tivemos especulações, né, de que alguns clubes lá dos Emirados Árabes teve interesse na contratação do ponta venezuelano. E aí isso pode abalar bastante o jogador, né? Vamos combinar. Por exemplo, não acho que ele hoje valeria menos do que, vamos chutar baixo mesmo, tá gente? 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Para o Paysandu seria uma boa venda, e para ele, mais ainda, né? Porque você pensa, ao invés de um clube lá dos Emirados, do Japão, do Catar, não sei, às vezes até um time brasileiro mesmo, pagar esses 5 milhões diretos para o Paysandu, ele pode negociar com o jogador, isso é empresário, e pagar, por exemplo, 3 milhões para cada um, ou 3 milhões para os dois, né? Por exemplo, e assinar esse pré-contrato. É igual eu falei, não tem ainda informação de pré-contrato, porque se ele tivesse assinado, o clube que assina, né, é obrigado a informar, então ele ainda não teve essa definição do seu futuro. Teve uma entrevista recente que ele fala um pouco sobre isso, ó, vou deixar aqui aparecendo para vocês, onde ele fala que esse imbróglio na renovação com o Paysandu afetou, né, foi um momento difícil para mim. Ele disse aqui, né, no caso, falando aqui, ó, nessa matéria no dia 14/8 da competição. Falou um pouco aqui, ó. Foi um momento difícil para mim, estava tudo acertado, meu empresário me falou que estava tudo certo e de um momento para outro tudo desandou. Não sei o porquê, eu gosto da cidade, da torcida, desde que cheguei aqui, me acompanhou e me ajudou muito também, né? O professor Hélio dos Anjos também é algo que eu não sei o que aconteceu. Saiu de minhas mãos e deixei meu representante falar, estudar sobre o assunto, e é isso que eu posso dizer, né? São boas coisas que passam pela minha cabeça. Eu tenho um futebol que não é tão competitivo como é o futebol brasileiro. Eu venho, né, de um futebol. Na verdade, quando eu cheguei, a adaptação foi dura, mas pude estar, né, e trabalhar mais rápido para estar 100%, e sinto que sim, me tocou um pouco na cabeça, porque eu não sabia se estava tudo acertado ou não estava. Senti um pouco, mas é futebol e você tem que estar bem, né, com a cabeça. Acho que é fundamental ser forte, né, na mente, e agora estou trabalhando, tentando ajudar a equipe, né. Falou um pouco também sobre a forma física dele e tudo mais. Essa matéria que tem um pouco mais de um mês, lá no dia 14/8, onde realmente ele vinha de uma fase bem pior do que é agora, inclusive ficando mais no banco, né. E obviamente ele tinha algum problema ali interno, que não sabemos, né, mas com o Hélio dos Anjos, naquele gol dele contra o Goiás também ele deu uma encarada ali no Hélio e tudo mais, ele despistou um pouco, mas não sabemos que não foi bem assim. Justamente naquela semana, por exemplo, ó, ele entrou no finalzinho aqui contra o Vila Nova até que ok, né, no finalzinho mesmo contra o Santos, e nesse duelo aqui também contra o Botafogo de São Paulo, 1-1, ele nem entrou, né, nesse jogo no dia 18 de agosto. E aí depois, né, teve algumas partidas entrando e fez gol contra o Goiás. A última realmente como titular que ele voltou foi no duelo contra o Guarani. Então, na fase que ele estava bem, né, até o Paysandu vinha de um desempenho melhor, brigando pelo G10 e não na zona do rebaixamento. Então, eu vejo que agora com a chegada de um novo técnico, pode ser que o Paysandu não queira ter essa renovação. Eu acho difícil, eu acho que deve ter mudado alguns termos aí nesse acordo. Por exemplo, normal, né, o empresário dele pediu mais, a fase que ele estava vivendo foi melhor do que quando começou as negociações, e aí pode ter pedido uma renovação com valores mais altos e acabou desandando. Nós não sabemos, mas eu acho que poderia ser importante também para o Paysandu, porque eu acho que é um jogador que tem um valor de mercado super interessante, pode acabar saindo, né, por alguns milhões, quem sabe ser a maior venda, superar o Marlon da história do Paysandu. E vale destacar de que ele tinha contrato só até julho, né, porque era um contrato de produtividade, de janeiro a julho. E aí teve essa renovação automática até dezembro, e tudo se encaminhava ainda em junho, julho, para ter uma renovação até dezembro de 2027, que não foi o que aconteceu. Enfim, mesmo que seja um valor salarial, uma pedida mais alta, eu acho que pode acabar sendo parecido com o João Vieira. Por exemplo, o Paysandu encaminhou que vai estar na Série B do ano que vem, tem algumas cotas de transmissão,
de valores mais previsível, renova com os dois, mesmo que seja para vender depois do estadual ou em janeiro mesmo, né? Inclusive sobre essa questão de cotas de transmissão, eu detalho aqui tudo nesse vídeo aqui, ó, mais de 70 milhões de reais, que era justamente o valor, né, que o Paysandu tinha de meta para essa temporada e a importância do clube permanecer na Série B. Eu vou deixar esse vídeo aqui na tela final para vocês. O que vai estar na tela final aqui também é esse vídeo aqui, tanto que eu falei, né, quanto também outros relacionados, e o link da Esportiva sempre aqui embaixo na descrição para você apostar aqui na sequência da temporada. Então é isso, muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!